Ruberval, e a estrutura, a aparelhagem da Rádio Cultura, como era? A Rádio Cultura trabalhava... Antenas, né? Exato. A Rádio Clube de Rolândia, quando foi fundada, era com 250 watts de potência. Quer dizer, era uma emissora praticamente local. Fraca. Só que na época, como haviam poucas, então a propagação era maior. Só que depois ela foi, vamos dizer, reprimida pelas outras, né, suprimida. No novo plano de radiodifusão, isso aconteceu nos anos 74, 75, por aí, 76 mais ou menos, as emissoras tiveram que fazer uma readequação de todo o seu sistema. Então, houve um aumento de potência geral para todas. A rádio, que era de 250, passou para 1 kW de potência. Só que precisava ter um emissor novo, um sistema irradiante novo. Eu vou explicar em rápidas palavras o que é o sistema irradiante. O sistema irradiante é a altura da torre, partindo a cada 2 graus do chão, um fio de cobre com o mesmo comprimento da torre, enterrado a X metros de profundidade. Tudo isso colado numa placa de cobre, quer dizer, um assoalho de cobre de aproximadamente 10 metros quadrados, que é para centralizar ou irradiar de forma uniforme o som da emissora. Tá? E foi feito tudo isso. Puxa. Foi muito sacrifício, a altura da torre teve que ser aumentada, inclusive fiquei sabendo agora que recentemente essa torre caiu, porque isso foi feito em 76, 77, se não recebeu manutenção nenhuma até agora, consequentemente... Estava na hora de cair. Iria cair mesmo. Então, para isso também foi trocado o transmissor da rádio, que era um de 250, não poderia ser mais, foi comprado um transmissor novinho, foi comprado o que havia de melhor naquela época, um transmissor da Elvitec, que tinha um som quase que estéreo para comparar. Né? Então a rádio melhorou muito a propagação, melhorou muito o campo de radiação, melhorou a área de propagação e melhorou o som também. Então foi tudo favorável, o investimento foi grande, mas valeu a pena. Você se lembra de algum momento marcante da rádio e da sua carreira lá na Rádio Clube? Eu vou falar já da Rádio Cultura. Eu sempre misturo o antes e o depois, porque a Rádio Clube foi uma época e a Rádio Cultura foi outra. A Rádio Cultura na Rádio Cultura foram os Jogos Abertos do Paraná, em 1974. A primeira e única vez que foram realizados em Rolândia. Foi naquela época a inauguração do Ginásio Esportes Emílio Gomes, das quadras cobertas e de várias outras quadras espalhadas. Então nós não tínhamos equipe, não tínhamos um narrador. Então o que fizemos? Contratamos o emprestado, o Berenildo Moraes, que estava atuando numa rádio em Umuarama, e veio por empréstimo por uma semana para atender. Então nós tínhamos um narrador só para narrar o jogo principal. Então era estabelecido qual seria a principal modalidade, que merecia uma narração, e os outros repórteres espalhados pelas várias quadras. Eu, por exemplo, em uma, o Geraldo Borges em outra, o José Carlos Ben em outra, enfim, espalhamos todo o pessoal. E foi um trabalho cansativo, mas um trabalho merecedor de toda a confiança e de muitos elogios, porque nós não tínhamos condições técnicas, mas tínhamos o coração. E esse coração funcionou mesmo para valer. E eu sou uma das testemunhas dessa época, que em 74 eu era adolescente e eu assisti quase todos os jogos importantes desses Jogos Abertos, eu assisti e eu via vocês lá mesmo transmitindo, e em casa, minha família ouvia vocês pela rádio. Eu acredito que a audiência foi total nessa época. Deve ter chegado pelo menos 90%. Ah, sim. Ruberval, e o leilão da fraternidade, como que acontecia? Olha, acho que esse foi um marco na história da Rádio de Rolândia. Foi criado pelo Berenildo de Moraes, na primeira fase que ele esteve trabalhando conosco. Foi uma programação para arrecadar recursos para os necessitados no Natal, para as pessoas carentes. Então foi um negócio totalmente inovador que envolveu toda a sociedade rolandense, sem exceção, desde o mais pobre ao mais rico, a prefeito, o presidente da Câmara, o
dono da aviação Padre. Carreira na época, padre, Pastor. todo mundo. Funcionava assim, alguém oferecia uma prenda para ser leiloada, mas para fulano desfilar com ela. Então isso foi criado. Naquela época a Avenida Expedicionários não era asfaltada, era com um paralelepípedo ainda. Eu me lembro. Com divisão no meio. E tinha poste no meio, né? Tinha poste no meio. Então, as pessoas ofereciam o brinde, mas fulano tinha que desfilar com ela. Então, aquela pessoa que tinha se destinada a essa prenda, tinha que cobrir o lance e passar a bola para outra, entendeu? Então, daí começava. Por exemplo, eu vou oferecer um pinico para o prefeito desfilar com ele. O prefeito tinha que ligar o assessor dele, cobrir a oferta para o presidente da Câmara desfilar. O presidente da Câmara podia mandar para o juiz de direito. Então isso envolveu toda a sociedade, misturou todo mundo. Aí chegava o dia do desfile. Exatamente. Alguém tinha que desfilar com o pinico, vamos supor. E daí no último dia era fechado o lance do leilão. Entrava o dinheiro para as famílias pobres. Exatamente. E o povo se divertia para valer. O povo se divertia. Quando teve o primeiro leilão, a Avenida Expedicionária não cabia de gente nas calçadas para assistir. Em que ano foi isso? Fantástico. Eu não me lembro disso. Tinha sido em 66, 67, por aí. Você viu, nessa época eu era locutor ainda. Eu tinha 10 anos nessa época, eu não me lembro. Com certeza teus irmãos, mas... Não, o meu pai, se tivesse com certeza. aqui, ele iria se lembrar, porque ele participava de tudo. Foi lindo esse desfile. Começou na Igreja Matriz, com as duas laterais, duas calçadas da Avenida Expedicionários totalmente lotadas, e o povo desfilando. Prefeito, juiz de direito, vereadores, promotor, todo mundo, sem exceção, na maior brincadeira, um carregando balaio de gato, outro carregando uma cruz, uma cruz pequena, claro. E os brindes que foram, né? E no final, quem arrematou o brinde pagou realmente, né? Tipo, se alguém comprou um garrafão de vinho para alguém desfilar, e aquela pessoa desfilou e ele pagou o garrafão de vinho. E cada vez que se cobria a oferta também. Sim, e aumentando. Aumentando. Então houve uma arrecadação muito razão boa. do sucesso da promoção, né? O grande sucesso foi exatamente o telefone, que nessa época foi permitido. Então a pessoa fazia a oferta no ar pelo telefone. Já segurava o Ibope na época quando o cara ligava. Isso. Quando a pessoa ligava já dava Ibope, né? A pessoa que mais contribuiu foi, acho que a única vez que ele se apareceu publicamente, foi o seu Manuel Carreira. O falecido, o velho. O velho, fundador. Eu quero até prestar minha homenagem à família Carreira, porque o seu Manuel Carreira se mostrou uma pessoa extraordinária na época, levou a brincadeira. Inclusive ele doou para o leilão uma cruz que ele tinha trazido de Portugal, um crucifixo que ele tinha trazido de Portugal, acredito de um metal precioso, não sei se era ouro, e isso teve um lance valiosíssimo. Eu não sei também, não posso dizer quem que ficou com ele, mas ele aderiu de corpo e alma ao evento, à promoção, desfilou na maior tranquilidade, assim como todos os outros. Na época o prefeito era o seu primo Leco, que também desfilou, presidente da Câmara agora, o pessoal não lembra, que faz muito tempo. Mas foi um evento extraordinário que marcou muito a minha passagem pela rádio. Eu até vou te falar de onde veio essa cruz lá de Portugal. Eu era amigo da saudosa Joaquina Carreira, fui inquilino dela, e eles eram de Leiria. Essa cruz deve ter vindo de lá, Leiria, Portugal.